Muitas vezes o desconhecimento, né, do outro, o desconhecimento de quem somos, acaba levando a determinadas situações de preconceito, né? E ao tornar público e tornar acessível o conhecimento judaico, a gente também cria e pavimenta caminhos para o diálogo interreligioso. Então, por isso que eu volto na ênfase na educação mais voltada para saber quem somos, para conhecer a nossa história, para conhecer o judaísmo como uma estratégia de enfrentamento de uma visão estereotipada que acaba levando a atos antissemitas, a ações que a gente reconhece e nomeia como antissemitismo. Eu tenho uma referência de família muito forte. Eu sou a segunda filha de 6 irmãos. Os meus pais vêm de um histórico de escolarização formal tardia, mas uma escolarização familiar muito precoce. Meu pai e da minha mãe, eles saíram dos seus contextos para estudar. O meu pai aos 18 anos, saindo de uma mina, de uma olaria, produção de tijolos até os 18 anos, e a minha mãe com os irmãos saindo da fazenda, também ela com 12 porque era caçula, mas o mais velho com 18, para ir para a escola pela primeira vez. Então todos eles tiveram essa experiência dessa construção escolar, formal, só que tudo isso precedeu de muito estudo, de muito investimento nos lugares onde eles estavam, da forma como era possível. E toda a vida a minha referência foi ver o meu pai lendo um livro, ver o meu pai super antenado, informado, sabia todas as notícias dos jornais, o que estava acontecendo no mundo. Então não era uma pessoa alienada, era uma pessoa que estava antenada com tudo que estava acontecendo e de muito trabalho, de muita dedicação a tudo que fazia e à família. E nesse contexto eu cresci e fui atrás dos meus objetivos também, e me tornei psicóloga, trabalhei como psicóloga. Pensei que todas as ferramentas, que tudo aquilo que eu aprendo de alguma maneira vai constituir quem eu sou, vai me ajudar de alguma maneira. Então o rabinato vem depois, a liderança comunitária vem depois. E aí falou, mas peraí, que mosaico é esse? Bom, esse mosaico sou eu, Kelita. O meu pai, sempre quando, antes de dormir, ainda já de pijama, debaixo da coberta, ele fazia, acho que veio nas palavras dele em português, e ele sempre rezava, me fazia repetir com ele, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Deus, me fazes repousar seguro e levantar com segurança. Então, cada vez que hoje eu rezo o Ashkivenu, eu lembro do meu pai. E a minha avó também tinha um salmo para cada situação da vida. Então, objeto perdido, salmo X, era o salmo que ajudava a encontrar objetos perdidos. Alguém adoeceu, aquele outro salmo era o que iria ajudar na cura. E dessa forma o judaísmo estava presente exatamente como a gente faz hoje, né? E estava muito parte da experiência, sem precisar ser nomeada, né? Com a minha avó eu aprendi, com o exemplo dela, o conceito de Bikur Holim. A minha avó, ela ia ao hospital quando nascia uma criança, de qualquer conhecido, qualquer pessoa que nascia uma criança, ou ficava doente, ou a pessoa precisava de algum tipo de cuidado, a casa dela sempre estava aberta para receber os familiares de alguém que estava internado. Então, essa pessoa que estava voltada para o cuidado com o outro, com as mitzvot mais elevadas que
que a gente tem, entende no judaísmo, ela praticava, e isso sempre foi referência. Acho que a minha relação com o judaísmo, ela se dá por um encantamento intelectual, pela fascinação com a sabedoria e com tudo que era, todo esse universo de conhecimento que estava à disposição, e cada vez eu buscava aprender mais. Quando eu fiz o meu Bat Mitzvah como adulta, aos 40 anos, foi um programa que foi desenvolvido pela Miriam Wasserman e contou com o apoio da CIP, de Bat Mitzvah para mulheres adultas. Era um projeto piloto e nós éramos 30 mulheres entre 40 e 80 anos. Eu era caçulinha na turma e a gente participou num programa sistemático de estudos muito relevante, muito interessante, com rabinas e rabinos do mundo todo. E foi justamente nesse momento que eu encontro com a ideia de mulher rabina. Eu tive aula com a rabina Deborah Kahn Harris, da Inglaterra, também com a rabina Namat Kelman, de Jerusalém, e essas mulheres incríveis exerceram um despertar em mim de uau, que interessante, é possível. E quando eu tive a minha cerimônia de Bat Mitzvah no Kotel, depois que eu saí de lá, aí deu aquela sensação de e agora? E essa cerimônia aconteceu no contexto do Connections, que é o encontro bianual que acontece em Jerusalém, da World Union for Progressive Judaism. E em algum momento da programação foi anunciado a criação, que seria inaugurado o Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista na Argentina, e que visava justamente possibilitar a formação de pessoas que pudessem atuar em comunidades que não tivesse rabino na região. E era o meu caso. Eu estava em Brasília, numa comunidade sem rabino, e vi que eu poderia contribuir com a minha comunidade, ao mesmo tempo que eu poderia dar vazão a essa pergunta, né? Qual é o próximo passo? E ali mesmo eu me candidatei. O processo seletivo veio nos meses seguintes, e a partir daí eu comecei a caminhada, né, no rabinato. Ter participado no filme da Carla Camurati, o filme Raízes do Sagrado Feminino, que acaba de ser lançado, eu acredito que é uma forma da gente conhecer como que essa realidade se constitui dentro de outras culturas que também são distantes para a gente, o hinduísmo, o budismo, né, o próprio islamismo, o cristianismo, e contado por pessoas que são e fazem parte dessas tradições e que defendem e advogam e acreditam nessas tradições, e mesmo assim conseguem reconhecer as limitações e as restrições que o feminino vai encontrando em cada uma dessas tradições. E no judaísmo não é tão diferente, mas cada uma tem algo a ensinar e tem algo a aprender com a outra. Então eu acho que esse filme vale muito a pena ser compartilhado, né, nas nossas comunidades, para que a gente não fique só no nível do diálogo interreligioso, né, entre as lideranças, mas que a gente também possa trazer essa discussão para as outras esferas comunitárias também. O filme logo vai estar disponível nas plataformas de streaming. Ele agora está sendo exibido em alguns cinemas em algumas capitais do Brasil, nessa fase de lançamento, mas logo ele vai estar disponível, e eu recomendo muito que vocês procurem e possam colocá-lo também como um tema de discussão comunitária.
Então eu comecei a trabalhar na CIP naquele momento, no rabinato. Eu já estava para mais da metade do meu curso rabínico, e naquele momento eu já precisava de estágio profissional, eu já precisava de estágio supervisionado, então eu precisava de uma comunidade que tivesse rabinos que pudessem me orientar, e eu comecei a trabalhar na CIP nesse momento, auxiliando na triagem dos processos de conversão. E logo eu comecei a trabalhar também no departamento de ensino, na área de preparação de educação para Bar e Bat Mitzvah. E, bom, eu fui me envolvendo em diferentes funções, em diferentes áreas, até que o presidente da CIP, que à época era o Mário Fleck, me chamou para uma entrevista porque ele tinha um projeto, uma ideia de desenvolver uma academia de estudos judaicos, porque ele entendia que havia uma lacuna, que a gente sim tinha uma estrutura de preparação, de educação judaica para crianças, né? A educação infanto-juvenil estava muito bem preparada, mas a educação judaica para continuidade, para a vida adulta, era uma lacuna que havia em termos comunitários, não só dentro da CIP, mas dentro da comunidade de uma forma geral. Então, a Academia Judaica vem, naquele momento, a gente começou a trabalhar antes do lançamento, né, para poder desenvolver toda a estratégia, desenvolver a ideia, o plano de implementação, a plataforma, e quando termina a pandemia, a gente lança a Academia Judaica. O trabalho na educação judaica, ele é um trabalho de esclarecimento, né, de trazer, de mostrar quem somos, de mostrar o que pensamos, mostrar quem somos e o que pensamos e como fazemos e por que fazemos, é uma forma que a gente precisa utilizar para ensinar os nossos filhos, né, também, mas também para poder contar para as outras pessoas quem nós somos, né? E isso é um caminho e é uma via de fomentar o diálogo interreligioso, porque muitas vezes o desconhecimento, né, do outro, o desconhecimento de quem somos, acaba levando a determinadas situações de preconceito, né? E ao tornar público e tornar acessível o conhecimento judaico, a gente também cria e pavimenta caminhos para o diálogo interreligioso. O que é o antissemitismo? O antissemitismo, na minha concepção, é o que o outro que não me conhece diz a meu respeito. Então, eu entendo que a gente não pode se reconhecer somente a partir da definição do outro a nosso respeito. E por isso a nossa responsabilidade com, de fato, conhecer a nossa história, conhecer a nossa herança, conhecer tudo aquilo que nos constitui como judeus, porque essa é a forma da gente colocar em perspectiva o que o outro está dizendo a nosso respeito e o que a gente entende e como a gente nos reconhece. E a partir do momento que a gente coloca em perspectiva uma posição e a outra, e a gente vê que essa daqui ela não tem lugar, essa posição se esvazia. Então, por isso que eu volto na ênfase na educação mais voltada para saber quem somos, para conhecer a nossa história, para conhecer o judaísmo como uma estratégia de enfrentamento de uma visão estereotipada que acaba levando a atos antissemitas, a ações que a gente reconhece e nomeia como antissemitismo. Eu sinto orgulho de ter tido a coragem de fazer escolhas fora da caixinha,
de fazer escolhas que não estava tão claro qual seria o desfecho, qual seria o resultado. Por exemplo, a minha família falava, mas por que você não presta um concurso público? É muito mais seguro, né? Eu venho de uma região do país onde todo mundo é funcionário público, a minha família toda é funcionária pública. Eu falava, não, eu não me vejo nesse lugar, não é a minha vocação, o meu chamado, a forma como eu quero construir a minha vida. E bom, isso desde a escolha de qual curso eu vou estudar, por que psicologia, você pode ser advogada ou médica, são duas profissões que vão te dar uma estabilidade, né? Nesse movimento, né, eu fui fazendo escolhas que talvez fossem menos confortáveis, né, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da previsibilidade e até mesmo o rabinato. Eu tenho orgulho de ter coragem, né, de assumir desafios que às vezes envolvem um certo risco. Então, como mensagem para a comunidade, para cada pessoa, eu acho que eu aprendi uma coisa com o Mário Fleck, lá no começo, quando ele me convidou para trabalhar com ele nesse projeto, nesse desenvolvimento da Academia Judaica. Ele falou, o judaísmo é um tesouro que você recebe como herança, é como um baú. Você recebe esse baú como herança e esse baú está debaixo da cama, empoeirado e, bom, é uma herança, é seu. Ele está ali, você abrindo ou não, ele é seu. E você pode passar toda a sua existência com esse baú ali, naquele lugar empoeirado, mas o convite se você nunca abriu o baú, tente uma primeira aproximação. Talvez olhando pelo buraquinho da fechadura, tenta ver ali dentro o que reluz, porque sim, tem muita luz dentro do judaísmo. E se alguma coisa te chamar a atenção, tenha coragem para abrir o baú, para olhar dentro dele e ver aquilo que ressoa e reverbera na sua vida e que se alinha às suas expectativas, que se alinha aos seus interesses, porque o judaísmo é muito vasto, é muito diverso. O judaísmo não é só religião, o judaísmo não é só cultura, o judaísmo não é só tradição, o judaísmo é tudo isso. O judaísmo é comunidade, o judaísmo é ser uma grande família que compartilha as mesmas dores, compartilha a mesma história e que compartilha um futuro comum. E é nessa perspectiva que o judaísmo pode ser esse conforto para poder fazer sentido do mundo e nos ajudar a entender o que acontece à nossa volta, seja em relação à nossa condição como judeus e seja em relação às nossas relações interpessoais com o mundo.